Boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos ao canal Daniel Master Dicas e Exercícios. Eu trouxe uma questão agora da EFUN 2010. É uma questão que envolve geometria analítica e geometria plana. É uma questão bem interessante, eu resolvi compartilhar com vocês. Vamos lá. Essa questão ela diz o seguinte. Considere a função real f definida por f de x igual a menos 2 sobre x e duas circunferências C1 e C2, centradas na origem. Sabe-se que C1 tangencia o gráfico de f e que um ponto de abscissa menos 1 sobre 2, menos meio, pertence a C2 e ao gráfico de f. Nessas condições, a área da coroa circular definida por C1 e C2 é igual a... Perceba então que é uma tarefa, é uma questãozinha relativamente simples, não é muito complexa, mas ela exige alguns cuidados. Eu já deixei um plano cartesiano aqui, um sistema de eixos ortogonais pronto para a gente poder analisar essa questão. Vamos lá. Para a gente poder resolver essa questão, a gente precisa inicialmente compreender como que está organizado, qual é a forma do gráfico da função dada no problema. O gráfico da função ele é dado por essa expressão bem aqui, ó. F de x igual a menos 2 sobre x. Olhando para essa expressão, nós já vimos o quê? Que o domínio dela é todos os reais menos zero. X não pode ser zero porque não existe na matemática a divisão por zero. Então, isso já me diz que quando x for zero, não teremos gráfico cortando o eixo y, porque a função não está definida para x igual a zero. Vamos pegar alguns pontos importantes aqui só para a gente ter uma noção de como que é esse gráfico. Vamos lá. Eu vou fazer mentalmente aqui, você pode ir riscando no seu papel, no seu caderno, quando você for acompanhando a resolução. Vamos lá. Quando x é 1, se x é 1, então y é quanto? Menos 2, então, menos 1, menos 2. Nós temos um ponto aqui, ok? Se x é 2, aqui, se x é 2, o 2 por 2 dá menos 1, então o y é menos 1, então aqui, menos 1. Nós temos um ponto aqui. Eu não vou fazer o 3, mas vou fazer o 4 aqui, só para a gente ter uma noção. Quando x é 4, nós temos menos meio, então nós temos um ponto que tem coordenada menos meio aqui, o outro ponto estaria por aqui assim. Ok? Só para nós termos uma noção. Vamos lá, eu vou pular o menos 3 e vou para o menos 4. Vamos pegar aqui, quando x for menos 4, eu estava pensando no resultado já. Vamos lá, quando x for meio, menos 2 dividido por meio dá menos 4, que é esse valor que eu já tinha esperando aqui. Então nós temos um ponto bem aqui. Esse ponto aqui é o meio. Por que eu quis construir esse lado do gráfico? Para você ver que o gráfico dessa função ele tem aproximadamente essa estrutura aqui. Ele vai embora para o menos infinito, para cá, e para cá ele vai embora para o mais infinito. Se nós fôssemos pegar o menos meio, o menos 1, o menos 2, o menos 4, desse lado aqui, esse gráfico ele seria aproximadamente a mesma estrutura que nós encontramos do lado aqui. Beleza? Então percebam, esse é o gráfico da nossa função f. E nós temos duas circunferências, C1 e C2, centradas na origem. Sabe-se que C1 tangencia o gráfico de f. Se a circunferência está centrada na origem, ou seja, o centro da circunferência é o ponto de coordenadas 0, 0, e ela tangencia o gráfico da função, isso significa então que ela tem mais ou menos essa forma aqui. Pronto. Essa aqui é a circunferência
C1. Ela tangencia o gráfico. Então ela toca aqui num ponto aqui e num ponto bem aqui. Tá ok? Até agora deu para entender, não é? Nós temos o gráfico da função dada. A circunferência C1 ela tangencia o gráfico dessa função. Como que nós vamos determinar o raio da circunferência C1? Ó, o problema aqui é que nós determinemos a área da coroa circular, né? Por quê? Porque nós temos duas circunferências, C1 e C2, e elas têm tamanhos diferentes. Essa diferença de tamanho gera a nossa coroa circular, não é? Vamos desenhar C2 aqui só para a gente ter uma percepção. Vamos lá. Um ponto de abscissa menos meio. Então, quando o x é aqui, menos meio, esse ponto x ele pertence à circunferência C2 e C2 pertence a C2 e esse ponto menos meio também pertence ao gráfico de f. Essas informações vão nos permitir determinar o raio de C1 e C2. Talvez não esteja claro aqui, mas me acompanhe. Vou subir um pouquinho aqui. Vamos lá. Percebam que essa parte do gráfico aqui, da nossa função, se nós passarmos, né, uma reta decrescente, a bissetriz do segundo e do quarto quadrante, ela cortaria aqui, esse pedaço do gráfico aqui, do quarto quadrante, bem no meio. O que eu quero que vocês vejam é o seguinte, que existe um ponto de tangência bem aqui. Bem aqui é o ponto de tangência. Quais são as coordenadas desse ponto de tangência? As coordenadas desse ponto de tangência são o ponto de tangência aqui, ele tem coordenadas x, e esse ponto aqui, essa coordenada aqui, se aqui é x, aqui o valor de y aqui é menos x. Então, as coordenadas desse ponto são essas, x menos x. Por quê? Porque esse gráfico ele é simétrico em relação à bissetriz aqui. Então, esse ponto de tangência pertence a essa bissetriz. Como que isso vai me ajudar a determinar o raio de C1? Da seguinte maneira, né? Nós sabemos que esse ponto P ele pertence à circunferência. Então, pegando a expressão da nossa função, é menos 2 sobre x. Significa que quando aqui foi x, aqui é menos x. Então, nós temos... Por quê? Porque eu estou substituindo essa coordenada na expressão da função. Por quê? Porque esse ponto de tangência ele pertence ao gráfico da função. Então, menos x é igual a menos 2 sobre x, menos, vou passar multiplicando, vai ficar menos x ao quadrado, é menos 2. Multiplicando tudo por menos 1, nós vamos ter que x é igual a raiz de 2. Eu sei, né? Eu multiplicaria por menos, vai ficar x ao quadrado é igual a 2, então x é igual a mais ou menos raiz de 2. Vou botar aqui, mais ou menos, x é igual a mais ou menos raiz de 2. Por quê? Porque aqui no outro lado, eu tenho aqui um menos x, que a coordenada desse ponto de tangência aqui seria menos x e y igual a x aqui, né? Mas eu vou considerar só o valor positivo porque eu estou trabalhando com esse ponto onde x é positivo maior que zero. Bem, agora que eu sei a distância daqui, da origem até x e da origem até y, que são as coordenadas do ponto, nós queremos o quê? O raio. É a distância do centro até o ponto P. Como que eu calculo a distância entre dois pontos? A distância entre dois pontos é igual a raiz quadrada
Aí nós só fazemos eu vou usar direto aqui sem usar a fórmula, né? Nós vamos ter, ó, percebam que as coordenadas desse ponto aqui nós já determinamos, que é quem? Raiz de 2 e menos raiz de 2, né? Porque se x é raiz de 2, nós vimos que eles são simétricos, né? Então isso aqui é raiz de 2 e aqui é menos raiz de 2, é o que nós estamos tendo aqui. Então nós temos aqui, ó, né? Raiz de 2 menos o x da origem aqui, nós temos as coordenadas da origem aqui, ó, são 0 e 0. Então nós temos raiz de 2 menos 0 ao quadrado, mais menos raiz de 2 menos 0 ao quadrado. Essa distância, então, raiz de 2 ao quadrado é 2, mais menos raiz de 2 menos 0 é menos raiz de 2 ao quadrado, também é 2. Isso aqui é raiz de 4, que é igual a 2. Pronto, então eu vou chamar logo de R1. R1 é D, que é essa distância que nós calculamos, né? Então, R1 é 2. Bem, ó, nós já temos o raio da circunferência C1. Agora nós precisamos do raio da circunferência C2. Observe no enunciado. No enunciado, o problema nos diz que o ponto menos meio pertence a C2 e ao gráfico de F. Então, essas informações vão nos permitir achar o raio de C2. Então, vamos lá. Ó, quando ele diz um ponto de abscissa, então, existe um ponto que eu vou chamar aqui só para diferenciar de quê? Existe um ponto que ele tem coordenadas, ó, a abscissa, então x, menos meio, e y, que ele pertence a C2 e pertence ao gráfico de F. Qual é a equação da circunferência centrada na origem? É essa bem aqui, ó. R ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa expressão, essa é a equação da circunferência quando ela está centrada na origem, né? As coordenadas da origem são 0 e 0, então não parece. Vamos lá, então esse ponto pertence à circunferência, então, ó, raio ao quadrado é igual a menos meio ao quadrado mais y ao quadrado. Agora, ele nos diz o seguinte, que esse ponto pertence à circunferência e pertence ao gráfico da função. O gráfico da nossa função é esse aqui, ó. Então, se pertence a ela, eu posso substituir nela e calcular o valor de y. Então, é menos 2 sobre menos meio, que é igual a 4. Então, ó, substituindo aqui, nós temos menos meio ao quadrado vai dar quanto? Vai dar 1 sobre 4. Todo número vário expoente pai positivo, né? Mais y ao quadrado é 4 ao quadrado, colocar logo aqui, ó, 16, né? Raio ao quadrado, 4 vezes 16 dá quanto? 32,64, mais 1, ó, 65 sobre 4. Eu vou deixar desse jeito aqui mesmo. Não, eu vou colocar aqui, ó. R2, então, é igual a raiz de 65 sobre 4. Pronto, tenho o raio das duas circunferências. Agora, para calcular a coroa, então vou colocar assim, ó. A área da coroa é a área de C2 menos a área de C1. A área de C2 é quem? A área de circunferência é π vezes R2 ao quadrado. Vai ficar assim, então. Vou colocar assim, abre um parênteses, eu vou colocar raiz quadrada de
65 sobre 4. Πr ao quadrado menos a área de C1 é π vezes R1 ao quadrado, que é 2 ao quadrado. Vou melhorar aqui um pouquinho. 2 ao quadrado. A área da coroa, então, é π. Bem, a raiz quadrada de 65 sobre 4 elevado ao quadrado, né? Vai sumir a raiz, vamos ficar então com 65 sobre 4 menos 2 ao quadrado é 4, 4π. Então a área procurada será quanto? 4 vezes 4 dá 16. 65 menos 16 dá 9. Vamos fazer essa continha bem aqui, só para a gente não se atrapalhar. Então aqui, ó. 65 menos 16. Empresta, fica 15 menos 6 dá 9. 5 menos 1, 4. 49. Então vai ficar assim, ó. 4 vezes 4, 16. 65 menos 16. 49 sobre 4 vezes π vezes π. Então, essa aqui, ó, é a área da coroa circular formada. Talvez faltou a gente fazer o outro desenho, mas o ponto menos meio tem coordenadas 4 aqui, então, 4. Se esse ponto pertence à circunferência geográfica, então a nossa circunferência maior, C2, ela teria aproximadamente esse tamanho aqui. O que a gente está calculando aqui, a área da coroa, é a diferença entre essas duas áreas, né? A área de C2, que é com base no raio de C2, que nós achamos que era a raiz de 65 sobre 4, que é a distância, né, daqui até aqui. Então nós estamos calculando a área de C2 menos a área de C1. Isso nos dá o quê? Essa área da coroa aqui, ó. Talvez não tenha ficado claro ainda para alguém, mas... Bem, então essa área aqui é o que o problema está querendo que nós calculemos. Né? Então nós encontramos qual foi o nosso objetivo. Achar o raio da circunferência 1, da circunferência 2, e nós estamos fazendo que essa área da coroa é a diferença entre a área da circunferência C2, que é a maior, menos a área da circunferência C1. Essa diferença está aqui. Então essa é a resposta. A área da coroa circular é 49 sobre 4π. É a alternativa B. Espero que todos tenham gostado. Tenham gostado da nossa questão. Se gostou, curte aí e se inscreva no nosso canal. Boa noite, obrigado a todos. Abraço.